Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje nós vamos falar a respeito da comunidade brasileira em Portugal. Vamos falar a respeito de uma matéria que foi publicada no portal observador.pt e traz algumas informações a respeito do perfil dos novos imigrantes brasileiros que estão chegando aqui em Portugal. É uma matéria interessante, porque ela traz alguns números e algumas informações que são relevantes para que se possa analisar qual é o perfil deste brasileiro que está vindo para cá atualmente e quais são os objetivos. E por que, em muitos casos, isso acaba dando errado. E as pessoas passam por dificuldades e muitas delas acabam regressando. E também não podemos esquecer aquela fatia de imigrantes que, na verdade, usa Portugal como um mero trampolim. Para quê? Para ir para outros países da União Europeia. Portanto, a matéria é breve, é uma matéria sucinta, mas ela reflete esta realidade. E isto não há como negar. Todos sabemos que grande parte das pessoas que chegam a Portugal tem, na realidade, como objetivo a Europa e não Portugal. Demais países da comunidade, onde as rendas são maiores, os ganhos, os rendimentos são maiores e com isto conseguem se sustentar. Mas passam aí por uma série de dificuldades também. Então, esse é o tema de hoje, é sobre isso que nós vamos falar. O vídeo é breve, não é um vídeo longo, mas é muito interessante. Ok? Antes de iniciar e de colocar na tela para vocês esta matéria, eu queria me apresentar, principalmente para você que é novo aqui no canal, que está assistindo ao canal pela primeira vez. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. E, desta forma, trazemos este tipo de matéria e todas as matérias relacionadas à legislação, aos processos de imigração em si, para vocês. Portanto, assista o vídeo até o final. Se gostou, dá o like, inscreva-se no canal e aqui embaixo está o nosso Instagram, que você pode utilizar para entrar em contato conosco. E também, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo do próprio vídeo. Então, vamos ao que interessa? Vamos, mas antes eu ainda quero agradecer a todos aqueles que já são nossos seguidores aqui no canal. Nosso muito obrigado por tê-los aqui conosco, por participarem do canal e, com isso, a gente sente, né, que a coisa se desenvolve. Lembro mais uma vez a todos, deem um like ao vídeo porque isso é importante. É importante porque faz com que o YouTube leve este material para mais pessoas. E ainda marcar o sininho na página do YouTube, porque daí você não perde nada do que é produzido e postado aqui no canal Portugal Legal. Vamos à matéria então? Vamos lá. Novos imigrantes brasileiros em Portugal são de grandes cidades. Olha só. Novos imigrantes brasileiros em Portugal são de grandes cidades, têm entre 20 e 40 anos. Se nós analisarmos simplesmente esta linha aqui, esse parágrafozinho, que fala aqui, que é a chamada, na verdade, desta matéria, podemos perceber que são pessoas dentro da faixa produtiva. São pessoas que são jovens, que estão buscando alguma alternativa, alguma oportunidade que talvez não tenham lá no Brasil. Porque nós falamos aqui neste vídeo exclusivamente de brasileiros. Falando aqui de outros países, de outras origens. Isso aqui é brasileiros, ok? Então, vamos descer aqui para a matéria e vamos passar rapidamente e fazer alguns comentários a respeito disto que está aqui, porque esta é a realidade. É isto que importa. Isto tudo foi apresentado pela senhora Camila Escudeiro, que é responsável por uma plataforma que cuida dos processos de imigração de brasileiros que vivem no exterior. E, neste caso, a matéria se refere a Portugal. A crescente vaga de imigração brasileira em Portugal vem predominantemente de grandes cidades. Portanto, e a matéria diz isso aqui depois, não é
uma migração de pessoas do interior do Brasil, coisa que era no passado. Atualmente, segundo esse estudo, as pessoas estão vindo da onde? Das grandes cidades, das capitais brasileiras. E por que isso? Talvez a gente não precise nem mencionar. Todos sabem o que acontece nas grandes cidades, nas grandes capitais brasileiras, que se refere às questões, principalmente, de segurança. As pessoas se sentem inseguras, onde as pessoas têm este receio, tem esta coisa está dentro das pessoas. E por este motivo, acabam buscando alternativa. É óbvio que muitos destes têm condições realmente de buscar isso, e alguns vão passar por situações difíceis, mesmo estando aqui em Portugal. Porque nós vamos ver mais ao finalzinho da matéria. Então, segundo eles, grandes cidades, em família, diversas classes sociais, têm entre 20 e 40 anos. Quem falou isto, né? Ela é o quê? Ela é coordenadora da plataforma de dados de brasileiros no exterior. Essa plataforma foi criada justamente para fazer essa análise, para fazer esse estudo de como se comportam e de quem são os brasileiros que vivem no exterior. A afirmação dela é, abre aspas, é uma população altamente heterogênea, com condições sociais e econômicas muito impactadas pela situação que eles tinham no Brasil e que eles encontram em Portugal também, explicou a lusa Camila Escudeiro. Além disso, há uma tendência de migração não só da pessoa, mas da família toda, com filhos ainda pequenos. A faixa etária dessa população está entre os 20 e 40 anos. E quando nós falamos aqui que este perfil é o perfil da família inteira, nós estamos vivenciando neste exato momento aqui em Portugal uma situação bastante constrangedora, eu diria, desumana, uma situação que não respeita aos direitos e à própria legislação, seja da União Europeia, seja portuguesa, no que diz respeito à legalização destes imigrantes. Por que dizemos isto? Dizemos isto porque o órgão responsável pela legalização destas pessoas, que é o SEF, ou seja, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, até o dado momento, porque ele vai ser transformado na AIMA a partir do dia 29, então na virada do dia 28 para o dia 29, o SEF bate as portas e vem a nova instituição. Mas aí já é um outro assunto, uma outra conversa, que também tem aí uma série de problemas. Os próprios sindicatos estão envolvidos com o SEF, estão apresentando as denúncias porque a transição está uma verdadeira catástrofe. Então, é isto que eles colocam, é isso que eles trazem. Mas isso é outra matéria. Mas, enfim, por enquanto, é o que temos. É SEF. E o SEF tem que dar conta do recado. Mas não dá. Ficamos 330 dias, praticamente um ano, sem abertura de vagas para reagrupamento familiar. Para quem não conhece, reagrupamento familiar é um processo em que aquele imigrante que veio para cá, qualquer origem, não importa, veio para cá e deixou para trás a sua família, e não importa se ele vai ficar em Portugal, se ele vai para diante. Ele é imigrante em Portugal, entrou em Portugal. Se Portugal não quer dar o título de residência para ele, são outros os mecanismos para se resolver isso. Mas ele entrou, está aqui, quer se regularizar. A lei diz que pode. Então, se pode, concedam. Mas não concedem, porque não há pessoal suficiente, porque não há tecnologia suficiente. Enfim, são N as desculpas dadas pelo Estado para não conseguir justificar a falta de capacidade técnica e humana para a solução destes problemas.
330 dias sem marcação. E aí diz a matéria, e estas famílias chegam em Portugal, ou que o imigrante chega em Portugal e precisa depois trazer a sua família. E aí você não tem como fazer o reagrupamento familiar, que é um processo que passa por uma ligação telefônica ao CEF, e não atende telefone, as linhas vivem congestionadas, são milhares e milhares e milhares de ligações telefônicas todo santo dia para o CEF e não se consegue atendimento. E quando consegue, não há vagas. Quando consegue, as vagas fecharam. E a informação, na maior falta de bom senso, para não dizer outra coisa, aí o cidadão vira para você e diz assim, não, você tem que continuar ligando, porque pode abrir daqui a pouco. Ou seja, para tudo, perde, deixa para trás o emprego, deixa para trás todas as coisas que você tem que fazer e passa o dia ao telefone tentando um atendimento. Por quê? Na primeira ligação, quando consegue, tem que levantar as mãozinhas para o céu. A informação é esta. E aí, daqui a pouco, abre vaga de novo. Abre 1.000 vagas, abre 2.000 vagas, abre 50 vagas. E nada se resolve. Então, imagina que estas famílias estão mencionadas aqui na matéria e todas as outras que vêm dos outros países passam por esta situação que é ridícula, para não dizer coisa pior, por parte daqueles que devem dar conta do recado. Já são várias as solicitações para que se mude esse sistema, e o que se espera, ao final, é que, com a mudança da placa, né, que está lá em cima, sai o CEF e vem a AIMA. Até aí, o serviço administrativo vai continuar tudo ali. Então, que talvez a AIMA tenha no bolso alguma injeção de capital e alguma boa vontade de tentar resolver isso, que o CEF, durante todo o seu tempo de existência, não conseguiu dar. Quero deixar aqui bem colocado que a culpa não é do CEF, instituição. Quem é o dono do CEF? Quem manda no CEF? Quem manda no CEF? O CEF é um órgão público. O CEF é um ente do Estado, é um braço do Estado português, responsável para resolver uma situação. Foi criado para isso. Faz um excelente serviço no que diz respeito ao policiamento de fronteiras, mas administrativamente, 3 pontinhos. Só quem lida com isso é que sabe o que. Além disso, voltando para a matéria, há uma tendência de migração não só da pessoa, mas da família toda com filhos ainda pequenos. Sublinhou, estimando que a faixa etária está entre os 20 e 40. O início do fluxo migratório para Portugal, segundo a matéria, ocorreu ali na década de 90, e a maioria desses brasileiros era das cidades do interior. Então, no interior do Brasil era complicado e essas pessoas vinham, então, procurando uma outra alternativa. E chegando em Portugal, se espalhavam pelo território, evidentemente. Alguns iam novamente para o interior, porque mesmo aqui no interior tinham situações e encontravam situações que lhes eram favoráveis. Mas hoje isto mudou, e mudou muito. Então, nós vamos ver aqui embaixo depois onde é que eles estão concentrados, porque a matéria também traz esta informação. Então, aqui em 90 era isso, né? Hoje o que acontece é que estas pessoas estão vindo, então, das capitais, das grandes cidades brasileiras. Segundo esta matéria, em 2013, e o próprio CEF disse isso, o próprio CEF tem estas informações, esta comunidade estava em torno, a comunidade de brasileiros em Portugal era de 92 mil pessoas. Agora, em 2023, nós somos 393 mil pessoas, cidadãos brasileiros que residem em Portugal. E aonde estas pessoas estão? Lisboa, Cascais, Sintra, Porto, Braga. Em 2022, nós éramos 239 mil. Então, percebam aí que de 239
para 393. Isto é a diferença de um ano para o outro. E olha, 2023 não acabou ainda. Tem muita gente por vir. Tem muita gente por vir. E outra situação que também deve ser levada em consideração aqui. Este é o número que se tem de pessoas que residem legalmente em território português, sendo cidadãos brasileiros, ok? E não se leva em consideração aqui aqueles que têm dupla nacionalidade. Aqueles que um dia entraram com processo de pedido de nacionalidade portuguesa, são nascidos no Brasil, mas têm descendentes, ou melhor, ascendentes que eram portugueses, e, por esta razão, conseguiram buscar a sua nacionalidade portuguesa. Portanto, estes brasileiros estão fora. E também não são poucos, são muitos. Está bem claro aqui na matéria, este número não abrange as pessoas com dupla nacionalidade. Então, aqui vem mais algumas informações e algumas afirmações feitas por senhora, e ela diz que as pessoas vão se der certo ficando. Existe a ideia de regressar, mas isso não é explícito, portanto, não demonstram, não dizem, não falam, mas muitos têm esta vontade ainda de regressar ao Brasil. E por que isso tudo? Porque eles usam, na verdade, e aí, novamente, essa matéria está correta, com uma porta de entrada para os outros países da Europa, como nós mencionamos um pouquinho antes, no início do nosso vídeo. Porque, na verdade, se você for imigrar para a Alemanha, para a Áustria, para a Suíça, para a Bélgica, para a França, para a Espanha, para a Itália, estou falando dos principais aqui, você vai encontrar regras rígidas de imigração e você, mesmo que use do mesmo subterfúgio, que é a entrada no espaço Schengen por ser cidadão brasileiro sem o visto, que você não precisa, ele é dispensado para você que é brasileiro, e algumas outras nacionalidades, mas a grande maioria precisa deste visto, você não tem a facilidade de conseguir se legalizar nestes países, de você conseguir o seu título de residência nestes países. E Portugal tem a facilidade. Tem, e isto é inegável. É por isso a matéria bem afirma como uma porta de entrada para outros países da Europa. Mas é a política do Estado português. É a política de abrir os braços e de bem receber a todos os estrangeiros que pretendam, entre aspas, ir residir em Portugal. É sabido que Portugal necessita de imigrantes. É sabido que Portugal necessita de mão de obra. É sabido que tudo isto se deveria fazer aplicar, mas é também sabido que esta informação que está aí na tela é verdadeira. As pessoas vêm e querem ir embora. A partir do momento que pegou o título, sai. O cidadão chega aqui como turista, se instala, traz a família, não tem condições de regularizar e de legalizar a família, mas a primeira coisa que ele faz no próximo fim de semana é tentar uma viagem para Paris. É viajar, é passear. E isto é uma das grandes reclamações que há por parte daqueles que fizeram a CPLP. Porque a CPLP já não o permite, porque ela só é válida entre países do bloco CPLP e não do bloco Schengen. Portanto, este título não tem validade lá fora, salvo se os passaportes ainda estejam dentro do período de validade de 90 dias, porque daí você não é considerado um cidadão estrangeiro, residente em Portugal, com título de residência que não é reconhecido pela União, mas você tem o seu passaporte válido, então você pode viajar. Ele ainda está dentro do período de validade. Venceu o período de validade, você é turista ilegal. Ponto e acabou a história. É assim.
Mais adiante um pouco, nós vemos então que reconhecem, evidentemente, que existe uma falta de dados, não é? Porque é difícil realmente levantar todas estas informações, não é um trabalho fácil, com toda certeza que não é, e, portanto, é difícil chegar a estas conclusões. Eles ainda afirmam que o trabalho e a busca por uma vida melhor são fatores predominantes na motivação desse tipo de imigração. E que esta comunidade procura condições de vida melhor no que diz respeito à segurança e educação. Ok, não vou dizer que não, porque todos sabem que as grandes cidades brasileiras, que um dos grandes problemas do Brasil é a violência desenfreada, principalmente nas grandes cidades. No interior, as coisas ainda são muito boas. É muito bom ainda viver no interior do país, mas tem problemas. Isso é sabido por todos. Outra coisa que eles ainda fazem menção aqui é o nível de escolaridade, que aumentou. Diz que há também um crescimento de brasileiros com nível de escolaridade superior em relação às migrações anteriores. A nova, e isso ela se referindo a essa nova comunidade de brasileiros que aqui reside, que na verdade é a segunda maior do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, que já tem praticamente 2 milhões de brasileiros residindo. 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. E isto com todas as barreiras que vocês encontram nos Estados Unidos para se legalizar. Mas lá já temos 2 milhões residindo, tendo título e trabalhando lá. Uma outra informação que eles colocam aqui é que muitas pessoas vindas da classe média alta aqui no Brasil, que têm algum recurso financeiro para se manter em Portugal, ainda que não tenham licença para trabalhar nas suas respectivas áreas de formação. É aquele cidadão que tem a capacidade financeira, que está estabilizado, mas ele sai do Brasil, então, por quê? Porque ele quer melhorar a sua qualidade de vida. E este cidadão também usa Portugal por facilidade de idiomas e por uma série de outras situações. Facilidade de idioma, a facilidade de se entrosar com o povo português, a facilidade de ter Portugal como uma base, porque daqui ele sai a viajar, ele vai à França, ele vai à Espanha, ele vai à Itália, ele vai à Bélgica, ele vai a tudo que é lugar. Mas ele reside em Portugal e ele tem condições financeiras de se manter em Portugal. Muitas vezes ainda tem os seus empreendimentos lá no Brasil, ele tem os seus rendimentos ainda no Brasil. Vem para cá para ter qualidade de vida. Isso envolve não só empresários, isto envolve pesquisadores, isto envolve professores, isto envolve artistas, pessoas do meio artístico. E tem uma gama enorme de pessoas que se encaixam nesse perfil. E o problema maior, nós vamos ver mais embaixo, é aquela situação aonde vem aquelas pessoas que não têm a condição financeira, psicológica para se manter em Portugal por um longo tempo. Ela inclusive menciona aqui aquela situação que também é muito conhecida por todos. O brasileiro chega aqui em Portugal, a primeira coisa que ele faz é ir lá no canal do YouTube. E começa a dizer que aqui é tudo lindo, maravilhoso, é belo, pode vir, venha cá, meu irmão, eu me garanto, você vem, nós vamos dar um jeito, você chegando aqui, a gente te arruma a casa, você compra um carro. Balela, não é assim. Pode ter sido, mas não é mais assim. A coisa está apertada para todo mundo. Para todos. E isto que eles afirmam aqui é a pura verdade. Se nós formos hoje, 2023, outubro, verificar o número de canais que tem no YouTube ainda falando deste tipo de assunto, em detrimento ao que era 2018, 2019, caiu muito. Caiu muito. Porque muitos destes foram vítimas do seu próprio negócio e acabaram tendo que voltar ao Brasil. Infelizmente, se utilizam da ferramenta para trazer,
para fazer uma propaganda que eu chamo de enganosa, porque não passa disso. Você está colocando as pessoas em risco. Tá? O cidadão que faz uma coisa desta está colocando uma família inteira em risco. E a família inteira que vem, que não tem condições de vir, escuta, é só fazer conta, né? Pegar quanto custa um euro aí no Brasil. Como é que faz? Vem sem recursos, quando vem com recurso é pouco, e aí chega aqui e passa por dificuldades, e aí depois acaba pedindo ajuda para A, para B, para C, para poder retornar ao Brasil. Ou saem daqui e vão para outro país para ver se ganham mais ali no outro lado, para ver. E aí começam os problemas. E como entraram por Portugal, como estou em Portugal, evidentemente que é aqui que eles vão buscar ajuda para tentar se resolver. Diz aqui embaixo, os próprios brasileiros que já migraram, criaram canais no YouTube para falar, vem para cá, aqui é ótimo, aqui tem tudo. E isso tem um impacto e um imaginário grande na pessoa, apelando a uma migração ordenada, planeada e consciente. É isto, está aqui, ó, está marcado aqui. Quando nós falamos aqui no canal que imigrar requer inicialmente um projeto, e é um projeto muito bem estruturado, muito bem pensado, com uma grande análise para onde eu vou, aonde eu vou ficar, o que é que eu vou fazer, quanto tempo eu vou levar para me integrar, conseguir um trabalho. Se for buscar trabalho, tem gente que não precisa, como eu disse, pode ter os seus negócios no Brasil, tem renda suficiente para se manter aqui, mas a grande maioria vem e precisa trabalhar. Crianças têm que ir para a escola. A esposa tem que trabalhar, o marido tem que trabalhar. Quanto tempo eu levo para arrumar um emprego? Melhor dizendo, trabalho. Aqui não tem emprego, aqui é trabalho. Não se sabe. Então, ou eu tenho de me manter durante um bom tempo nesta situação, correndo atrás de documento, porque o Estado não consegue dar conta desta demanda, a porta está aberta, vem tudo, e aí enfrentam mais um problema. Porque daí é a carta de condução que você não consegue trocar. Aí é o posto de saúde que não quer reconhecer o seu título, que é provisório, para fazer o seu número de utente, para você ter atendimento médico. Só quem vive isso, quem está aqui, é que tem noção do que se passa. É lamentável. Resumindo, é lamentável que isto aconteça. Tem muitos aqui que dizem que é tudo jeitinho, que é isso, que é aquilo. É jeitinho, vou fazer o quê? Mas se usam, é porque dão condições de usar. Simples assim. Se não tivesse a condição, não se usa, porque não dá, porque eu não consigo entrar, porque eu não posso ir. Mas não é. Então, é isso. Somos, então, no ano de 2023, segundo informações do próprio Estado português, do CEF, 393 mil brasileiros residindo em Portugal, não considerando aqueles que estão na ilegalidade, não tem nem processo iniciado lá na plataforma do CEF, e não considerando aqueles todos que têm dupla nacionalidade. Portanto, este número pode ter certeza, é muito maior do que isto. Muito maior mesmo. Vamos encerrar, então, lembrando a todos vocês que quem quer fazer imigração, que faça o seu projeto bem estruturado, que analise muito bem, que procure por informações fiáveis, confiáveis, por informações o mais precisas possíveis, para não dar um tiro no próprio pé e depois fazer parte daquele time que tem que retornar ao seu país de origem, aonde muitas vezes não tem mais nada, porque vendeu tudo que tinha para vir para cá, depois retorna, como se diz, com uma mão na frente e a outra atrás,
e tem que recomeçar tudo da estaca zero. É difícil. É difícil. Mas a vida é assim. E não tem como mudar isso, infelizmente. Mudar regras, mudar procedimentos, mudar posturas. Isto é possível? É. Mas é um trabalho longo, é um trabalho exaustivo. Para poder, talvez, encontrar aí um termo que se encaixe para essa situação. Ok? Senhores, era isso para o vídeo de hoje. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Para aqueles que desistiram ao meio do caminho, tudo bem. Retoma o vídeo, depois você assiste só o finalzinho, para entender o contexto, para entender a história toda. E esperamos que, se você tem esse intuito, se você tem esse objetivo na vida, faça a coisa correta. Planejamento, projeto. Esse é o segredo do sucesso. Grande abraço a todos e até a próxima.